Fala galera, estamos aí de novo, professor José Anselmo. Agora a gente vai falar sobre o metabolismo energético, né? E como a gente já trabalhou em sala de aula, a parte da termodinâmica, nós já trabalhamos em sala de aula a molécula de ATP, nós já trabalhamos em sala de aula a presença de enzimas, né? Vocês têm isso anotado no caderno. Nós vamos falar propriamente dito agora da respiração celular. Só deixando claro que esse vídeo ele foi dividido em 4 partes, porque ele é um vídeo um pouco longo e eu quis ser bem detalhado, né? Detalhar cada passo aí para vocês entenderem bem e saírem muito bem aí nas provas, no vestibular e também no dia a dia, já que o metabolismo energético ele está sempre presente aí no nosso dia a dia, beleza? Podemos então seguir em frente. Olha aí, nesse primeiro slide eu tenho a habilidade, a competência do Enem para vocês e mais ou menos a duração total desses 4 ou 5 vídeos que nós vamos assistir. Beleza, galera? Um abraço para vocês e vamos lá. Então, recordando rapidamente aqui, ó, nós temos dois tipos, né, de reações. Uma reação chamada de exergônica, é aquela reação onde os reagentes eles estão com muito mais energia do que os produtos lá. Eu tenho uma liberação de energia e nós já aprendemos isso. Essa energia vai ser liberada na forma da molécula de ATP. E embaixo, na letra B aí dessa imagem, nós vamos ter aí as reações endergônicas, aquelas que precisam absorver energia para que ela aconteça, né? Onde eu tenho os reagentes com um nível de energia muito mais baixo do que os produtos. Então guardem bem isso, reações exergônicas, os reagentes têm mais energia do que os produtos. E nas reações endergônicas, os reagentes têm menos energia do que os produtos. Uma então libera energia, a outra absorve energia para acontecer. E lembrando sempre que nas duas reações eu tenho a presença de enzimas, tá? Nós já falamos sobre isso em sala, beleza? Esses slides aqui só para vocês relembrarem da molécula de ATP, que vai ser a molécula que vai ser armazenada aí temporariamente a energia que for produzida aí no processo de respiração celular ou produzida aí liberada, né, nas reações exergônicas na respiração celular e posteriormente na fermentação. Aí a molécula de ATP, né, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, nada mais é do que uma base nitrogenada adenina, um açúcar que nesse caso é a ribose, o mesmo açúcar que está no RNA e 3 grupos fosfato, essas 3 bolinhas finais aí representando os grupos fosfatos, moléculas altamente energéticas que à medida que elas vão liberando, né, as suas ligações, cada grupo fosfato vai se soltando, energia é liberada, uma quantidade muito grande de energia é liberada. Lembrando que o ATP nada mais é no nosso organismo do que uma moeda de troca, uma vez que existem diversas rotas metabólicas, né, como a quebra da glicose, a quebra de lipídios, a quebra de proteínas, a quebra de ácidos nucleicos, e o nosso organismo ele necessita identificar rapidamente de onde vai ser liberada essa energia. Portanto, nós temos essa molécula de troca que é a molécula de ATP. E aqui nesse slide, então, só para mostrar que a molécula de ATP, ela nem sempre ela vai estar formada com os 3 grupos fosfatos, né? Eu tenho aqui, olha só, uma reação acontecendo, né? A energia sendo liberada, e essa energia, ela vai, olha só, pegar um fosfato inorgânico, deixá-lo altamente energético, e ele já vai se unir aos outros 2 aqui que nós temos na molécula de ADP. E vai formar lá em cima, lá, olha só a energia sendo formada, a molécula de ATP. Então, se eu pego isso como um círculo, galera, eu tenho a molécula de ADP sendo formando a molécula de ATP, e posteriormente eu tenho essa molécula sendo quebrada, liberando um fosfato e liberando energia. Nós vamos ver como que isso acontece, propriamente dito, nas reações bioquímicas, tá bom? Então, a primeira que a gente vai estudar agora é a reação da respiração celular. Pessoal, de agora para frente vou falar bem pausadamente porque a gente precisa anotar algumas coisas nesse início para entendermos a respiração celular, beleza? Respiração celular, também chamada de respiração aeróbica ou aeróbia, né? O que é isso? Não é aquela respiração ventilada, quando eu faço aqui, ó, enche os pulmões de ar e libera o gás carbônico, não. É o que vai acontecer agora dentro da célula.
né, o oxigênio obrigatoriamente tem que estar envolvido, beleza? Então, a respiração aeróbia ou aeróbica se trata dos processos bioquímicos, são reações que visam a obtenção de energia. Então, a respiração acontece para obtermos energia, tá? No caso da respiração aeróbia, obrigatoriamente tem que ter o envolvimento do oxigênio. Se não tiver o oxigênio, não vai acontecer a respiração aeróbica, tá beleza? Representa a forma mais eficaz de obter energia dos nutrientes. Os combustíveis, então, serão os nutrientes que a gente ingere na alimentação, né? E a energia, que é o produto final, ela vai ser armazenada temporariamente naquela molécula que nós já aprendemos sobre ela, que é o ATP. Então, respiração celular é um processo de obtenção de energia, onde eu tenho o oxigênio presente, né, quebrando ali, oxidando ali as moléculas que são os nutrientes que nós ingerimos na alimentação, e eles vão gerar energia. E essa energia, ela vai ser armazenada temporariamente na forma de ATP, para ser usada nas funções das nossas células diariamente. Beleza? Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Antes de falarmos sobre a respiração, eu preciso apresentar para vocês o que vocês já conhecem, porque já estudaram citologia, algumas estruturas. Primeiro, a célula, né? Nessa imagem aí vocês vão ver uma célula eucariota, né? Uma célula que tem núcleo diferenciado, que tem a carioteca envolvendo esse núcleo e tem diversas organelas aí no seu citoplasma, beleza? E do lado direito, vocês vão ver uma organela específica, essa organela separada, essa é a organela importantíssima que é a mitocôndria. Nós já falamos sobre a mitocôndria, né, dentro da sala aí, dentro do processo do evolutivo da origem endossimbiótica, né, que ela pode ter sido englobada por uma célula eucariota, né, e se tornou uma organela, viveu uma relação de endossimbiose aí que a gente pode falar isso mais à frente. Observem que nessa mitocôndria eu tenho uma membrana externa aí de marrom, eu tenho uma membrana interna cheia de dobras, tá vendo? Ela faz várias dobras e essas dobras elas têm um nome específico, tá? Parem o vídeo sempre que vocês precisarem. Essas dobras dessa membrana interna, elas se chamam cristas, cristas mitocondriais. Eu vou precisar prestar muita atenção nessas cristas mitocondriais, que é onde vai acontecer a terceira fase da respiração celular, tá? Essas cristas, então, são membranas que se dobram. E no interior da mitocôndria eu tenho material genético, né, espalhado aí, e eu tenho essa parte azul aí representando didaticamente a matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial é como se fosse o citoplasma, né, dessa mitocôndria aí, né, onde eu tenho um ácido que ele preenche todo esse interior, chamado de ácido oxalacético, a gente vai falar dele mais à frente, tá? E é importantíssimo também porque aí que vai acontecer a segunda fase da respiração celular. Então, olha, a primeira fase vai acontecer no citoplasma, a segunda fase ela vai acontecer nessa matriz mitocondrial, ou seja, já está dentro da mitocôndria, e a terceira fase ela vai acontecer nas cristas mitocondriais, nessas dobras de membrana aí. Então, guardem muito bem a importância da mitocôndria para nosso estudo, tá? Ela é tão importante que eu vou mostrar ela em mais um slide aí para a gente definir bem e se familiarizar muito com essa organela. Olha, galera, então tá aí a mitocôndria agora separado, novamente observando sempre essas membranas que ela tem. Olha só, eu tenho uma membrana externa. Olha essa membrana externa aqui, ó, aparecendo aqui para vocês. Essa membrana, ela é mais ainda um indício da origem endossimbiótica que a gente falou em sala de aula, né? Eu tenho uma membrana interna, olha essa seta aqui, ó, mostrando aqui essas membranas internas aqui, ó, que eu vou passar o marca-texto em cima dela. Nós vamos chamar de cristas mitocondriais. A terceira fase da respiração celular, ela vai acontecer nessas cristas mitocondriais. Olha a outra seta do lado aí mostrando novamente essa crista, ó. E dentro da mitocôndria, no interior mesmo, né, além do material genético, a gente não precisa falar dele agora, eu tenho a matriz mitocondrial.
A matriz mitocondrial, galera, lembrem sempre disso, é onde vai acontecer a segunda fase da respiração celular. A gente vai dar um nome para ela daqui a pouco, né? Eu vou só adiantando aqui, vai se chamar ciclo de Krebs, tá? E mais à frente a gente vai entender o que acontece nessa matriz mitocondrial. Então, olha só, 3 partes importantes. Uma membrana externa, a membrana interna que se dobra, formando cristas mitocondriais, e no interior dessas cristas, né, eu tenho a matriz mitocondrial, preenchida com um líquido que a gente vai entender depois, que é um ácido que tem ali, tá? Então, vai acontecer uma parte fora da mitocôndria e outra parte da respiração celular dentro, especificamente, da mitocôndria, tá? Daí a importância dessa organela para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, agora nesse slide, ó, o que a gente vai ver aí? Como que isso acontece dentro da célula. Óbvio que aí está de uma maneira global, né? Não está separado, e nos próximos slides eu vou falar separadamente de cada um. Prestem bastante atenção aqui, pessoal. Eu tenho lá um meio extracelular. Então, olha só, essa parte aqui, ó, ela está acontecendo fora, né, fora do ambiente celular. Olha aqui, ó, meio extracelular. Um capilar sanguíneo chegando aqui com os nutrientes para entrar na célula. A membrana plasmática, olha eu fazendo um risco na membrana plasmática aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma proteína intermembrana aqui. Essa proteína, inclusive, ela está facilitando a entrada da glicose. Olha a molécula de glicose, olha. Então, aqui o meio extracelular, aqui o meio intracelular, tá? Então, a respiração aeróbica, ela vai acontecer dentro da célula, em 3 partes. A primeira parte, chamada glicólise, acontecendo aqui, né, no citoplasma da célula, e a segunda e a terceira parte acontecendo dentro da mitocôndria. Olha, ciclo de Krebs acontecendo na matriz mitocondrial, e a cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai dar outro nome para ela daqui a pouco, acontecendo nas cristas mitocondriais. Então, relembrando, 3 partes, 3 fases, sendo que uma acontece no citoplasma, chamada glicólise, e 2 delas acontecem dentro da mitocôndria. Então, eu tenho que ter sempre lembrado essa importância da mitocôndria para a respiração celular, beleza? Então, da agora para frente, a gente vai falar das fases separadamente. Então, finalizando nossa primeira apresentação aqui, isso aqui foi mais uma explanação para vocês entenderem o que a gente vai estudar da agora para frente, né? A gente vai ali fazer um lanchinho, esse lanche nós vamos colocar dentro do nosso corpo, né? O combustível ou os combustíveis, né? Já que a gente come diversos tipos de moléculas, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, né? Isso tudo vai servir para serem quebrados após a digestão e dentro da célula fornecer energia para a nossa manutenção durante o dia a dia aí, né? Manutenção de nossas funções. Beleza, galera? Então nos vemos daqui a pouco. Um abraço!